Fala galera, Lucas Tanaka na área, mais um vídeo no canal, tamo aí, hein? Quarta-feira, dia 19 de agosto, dia de plantão aqui no canal Tanaka. Como assim, Tanaka? Tá ficando doido? Não. Hoje teremos plantão aqui no canal Tanaka, nessa quarta-feira. Qualquer horário do dia que você clicar aí, entrar aí no canal Tanaka, você vai ver que estaremos ao vivo de 9h30 da manhã até 11 horas da noite. 9h30 da manhã começamos a transmissão do Aerogalo. 1h tem a coletiva do Fred com o Castanho. 5 horas tem o pré-jogo. 7 horas tem a transmissão do jogo. 9 horas começa o pós-jogo e vai aí geralmente até 11 horas da noite. Então, galera, hoje é overdose de canal Tanaka. Conto com a audiência de vocês, beleza? E vamos agora fazer o pré-jogo. Começamos pelo pré-jogo no canal do Tanaka. Você sabe que aquele pré-jogo completaço com informações do adversário, informações do Galo, parcial de ingresso, estatísticas, enfim, tem muita coisa legal. Mas antes de mais nada, já deixou o like? Já se inscreveu no canal? Então já deixa o like de cara, se inscreva no canal de cara, não deixa para a última hora, para o final do vídeo, já faça isso agora, por favor, para ajudar a gente. Seja membro do canal, você ter acesso a grupo exclusivo de WhatsApp, resenha de qualidade, bastidor de apuração, participações em live, desconto com patrocinador, sorteio de ingressos, tá? Então seja membro e grupo de Cartola, quem quiser, final de semana tem rodada, só colar conosco aí pro grupo de Cartola, que a gente tá voando rumo aos 2.000 pontos no geral, beleza, galera? Ó, Galo e Bragantino, oitavas de final de Copa Sul-Americana, jogo importantíssimo, vale a vaga, né? Ontem tivemos o São Paulo como equipe brasileira classificando para as quartas, a primeira delas até o momento, foi o que jogou primeiro. O Galo tem boa chance de classificar e eu trouxe ele novamente, nosso querido amigo, parceiro, Diego Pérez, vai falar tudo e mais um pouco, setorista, jornalista, cobre o Bragantino há 9 anos, vai passar todas as informações para vocês a respeito do Massa Bruta do Bragantino. Com vocês, Diego Pérez, atualizando vocês tudo sobre o Red Bull Bragantino para o jogo de hoje contra o Galo, logo mais na Arena MRV. Pega a visão aqui, galera, ó. Fala, Lucas, grande abraço, meu amigo. Bora falar um pouco sobre esse Bragantino que vai enfrentar o Galo na Arena MRV. Rodriguinho é uma volta importante para o técnico Wagner Mancini. Ele estava sendo titular, ficou fora de alguns jogos por conta de dores na coxa, não chegou a ter lesão. No último jogo foi um desfalque muito sentido e ele tem atuado como segundo volante, porém na sua ausência, Gabriel e Matheus Fernandes formaram uma boa dupla de volantes. A dúvida é se ele vai manter o Lucas Barbosa como esse terceiro homem de meio campo ou se ele retorna o Lucas Barbosa para a ponta direita, uma vez que o Tuco Herrera não está em uma boa fase, e coloca o Rodriguinho como um camisa 10, assim como ele jogava no São Paulo, e ele tem jogado muito bem no Red Bull Bragantino, foi um dos principais reforços dessa temporada. No mais, no gol, Cleiton deve retornar, apesar da falha que o Cleiton teve na partida de ida contra o Atlético Mineiro, a derrota em Bragança Paulista, ele tem sido titular na Copa Sul-Americana. A torcida esperava o Thiago Volpe, até porque ele foi muito bem contra o Atlético Paranaense na derrota da última rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o Cleiton tem sido titular. Na direita, o Agostinho Santana. A zaga com Gustavo Marques e Alex Vinícius. Tem uma possibilidade do Pedro Henrique entrar no lugar do Gustavo Marques pela questão do desgaste. Na esquerda, Juninho Capixaba. O Juninho também está jogando vários jogos seguidos. Por muito tempo o Mancini só teve ele como lateral esquerdo. Agora o Cauê retornou de lesão também, jogador criado pelo Red Bull Bragantino, e é uma possibilidade. Aí o meio campo, como eu mencionei, de Gabriel, Matheus Fernandes e Lucas Barbosa. O ataque com o Herrera, o Vinicinho e o Isidro Pita. O Henry Mosqueira também está de volta à lista de relacionados. Viajou a Curitiba com o elenco, retornou aos treinos nos últimos 2 dias. Também estava com algumas dores na região do quadril e ficou fora da última partida contra o Atlético Paranaense. O atacante colombiano estava sendo titular do lado esquerdo de ataque com a ausência do Fernando, que segue fora por conta de uma amidalite forte. Mas o Vinicinho tem jogado bem. Eu acho que o Wagner Mancini não vai mexer no ataque do Massa Bruta. E ele tem alternado muito com o Eduardo Sacha e o Isidro Pita. Nesse momento, o Pita está um pouquinho na frente. Então, a lei do Reis com o Eduardo Sacha
talvez só venha no segundo tempo e ele deve entrar sim durante o jogo porque é um cara importante, tem sido mais decisivo também do Bragantino, que precisa quebrar esse tabu de não vencer times de Série A em mata-mata. Bragantino, desde que passou a ser gerido pela Red Bull, lá em abril de 2019, ainda não venceu em mata-mata uma equipe da Série A. Quando chegou à final da Copa Sul-Americana contra o Atlético Paranaense em 2021, só venceu equipes de fora, Rosário Central, Independente Del Valle, Libertad. E aí, quando chegou na final com o time brasileiro, perdeu para o Atlético Paranaense. Então é um estigma, né? Um tabu que esse Red Bull Bragantino precisa para dar um salto a mais nessa boa gestão do clube empresa, que tem uma estrutura muito boa, que dá muitas condições para os atletas, mas o torcedor ainda torce um pouquinho o pé para o lado desportivo, né? O Bragantino segue em busca de um título expressivo com a Red Bull. Então tá aí, Lucas, um resumão aí do Massa Bruta, que viajou ainda nessa última terça-feira até BH para, sim, se preparar de fato os últimos detalhes para esse jogo contra o Atlético Mineiro. Um abraço, meu amigo. Tá aí, galera. Tudo e mais um pouco a respeito do Red Bull Bragantino. Mais uma vez agradecendo aí ao amigo Diego Pérez, sempre muito solícito aqui, prestativo, né? E contribuindo aqui com a audiência do canal Tanaka. Grande abraço, tá, meu amigo? Muito obrigado mais uma vez. Tá aí, galera. Tudo sobre o Bragantino, né? Wagner Mancini chegou a dar declarações falando que o foco deles é o Campeonato Brasileiro. Não sei se isso aí, né? Vocês viram o Diego falando aqui, pode poupar um ou outro, quem sabe, né? Mas enfim, não é problema nosso. Eles que levem o brasileiro da forma que eles acharem melhor, a Sul-Americana. Vou passar algumas estatísticas para vocês, tá, gente? Só que aqui eu vou pegar estatísticas do Campeonato Brasileiro, onde as equipes enfrentam níveis de adversário, né, iguais. Então, o Bragantino, nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Bragantino ele tem a 11ª colocação. Foram 5 jogos, 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. O Bragantino fez 5 gols e tomou 5 gols. O Clube Atlético Mineiro, nos últimos 5 jogos no Campeonato Brasileiro, tem a 4ª melhor campanha. Olha o legal que tá o Galo, né, gente? A fase boa. 5 jogos, 3 vitórias, 2 empates, nenhuma derrota. Nenhuma. Marcamos 9 gols, tomamos apenas 4. Vamos para a análise mais micro agora. Nos últimos 6 jogos em casa, Campeonato Brasileiro, o Galo tem a 7ª melhor campanha. 6 jogos, 2 empates, 1 derrota. Foi contra o Flamengo, né? A única derrota em casa no Campeonato Brasileiro, inclusive. 10 gols marcados, 8 gols sofridos. O Bragantino, que é onde ele vem agora, fora de casa, nos últimos 6 jogos no Campeonato Brasileiro. Eles têm a 7ª melhor campanha, um bom visitante. 6 jogos, 2 vitórias, 2 empates, 2 derrotas, 8 gols marcados, 7 gols sofridos. Esse é o Bragantino nos últimos 6 jogos fora de casa. Gente, vai ser brinquedo não. Não acho que vai ser moleza não, tá? Aliás, o que é moleza pro Galo, né? Enfim, sem soberba, sem salto alto. Parcial de ingresso. Até ontem, tivemos aí uma casa de 21.500 ingressos vendidos. Geralmente o Galo vende muito ingresso no dia do jogo, tá? Mas por ser uma quarta-feira, 7 horas da noite, eu acho que o público vai ficar na casa de 25 a 27 mil. Não acho que vai passar disso. Vai ficar na casa de 25 a 27 mil pessoas. Não é arena lotada, mas também não é arena vazia, né? Meio termo, vamos dizer assim. A parcial é essa. E aí, uma provável escalação do Barba, eu nem uso a nomenclatura o Barba vai poupar. Eu acredito que o Barba tá mesclando o time, tá alternando. Você pode ver que na Copa joga o Natanael, no Brasileiro tem jogado o Preciado. Ele sempre tá alternando a dupla de volante. Copa às vezes tem jogado o Maicon, às vezes tem jogado o Cissé, ele vai alternando, né? No ataque, na Copa, às vezes tem jogado o Reinier, no Brasileiro, depois joga o Cassierra. Então não é nem poupar, eu acho que é mesclar. Porque, gente, o Galo hoje não tem 11 titular. Mas ainda bem que nós temos atletas que têm entrado e têm desempenhado igual ou até melhor quem está jogando, tá? Então, uma mescla pode acontecer? Pode. Hoje ele pode, né, começar, claro, com o Everson, né?
Na lateral, ou barra, zagueiro pela direita, né? Que é mais um zagueiro pela direita, linha de 3 do que propriamente um lateral. Natanael, jogou Preciado no último, joga Natanael. No penúltimo jogou Natanael. E nesse pode voltar o Natanael. Então aqui não tem mistério, isso aqui não é poupar, isso aqui é mesclar, entendeu? Então podemos ter ali o Natanael, Juan Tressolde, Vitor Hugo. Aqui eu acho que ele não mexe, até porque não tem para onde correr. Não acho que ele colocaria um Vitão de cara, seria surpresa para mim, tá, gente? Renan Lodge, ou até pode entrar um Pacini para segurar o Lodge, para o Lodge ficar 100% contra o Inter. Não seria surpresa nenhuma. Um jogo onde a gente já está ganhando de 1-0. O Lodge tem característica mais ofensiva que o Pacini. Enfim, aqui tanto faz, tanto fez. Eu vou entender qualquer um dos dois, se é Lodge ou Pacini. Será que o Tomás Pérez volta para o time? Será que ele entra com uma trinca de volante? Porra, estamos ganhando o jogo de 1-0 e tal. Vamos botar 3 volantes aqui com um com mais saída de jogo? Ou mantém o esquema padrão com 2 volantes? Aí podemos ter ali, se for 3 volantes, Tomás Pérez, Alan Franco e Maicon. Ou Alan Franco e Maicon sem um Cissé, começou o último, segura o Cissé nessa? Não sei. Meio campo, ele vai com Vitor Hugo e Bernard? Mantém a base do triângulo, Igor Gomes está machucado. O Scarpa, acredito eu, que não vai para o jogo ainda. Então também não tem muita coisa. Centraliza o Minda? Joga com o Maicon mais avançado? E deixa a dupla de volante Franco e Tomás Pérez? Enfim, opção ele tem, gente. Opção ele tem. Então pode começar com o Minda, pode começar com o Vitor Hugo ou Bernard, né? E lá na frente, Coelho. Acho que o Coelho começa. E o Cassierra, ou colocaria o Reinier. O Cassierra fez uma partida ok sem a bola. Reinier no último jogo não fez uma partida legal. Mantém o Cassierra para dar confiança para o jogador, volta com o Reinier. Então vocês estão entendendo aqui, gente, que tudo que eu falei aqui é algo que aconteceu em todos os últimos jogos para trás. É o Cassierra, é o Reinier, é o Preciado, é o Natanael, é o Renan Lodge, é o Pacini, é o Maicon e Franco ou é o Cissé, Tomás Pérez. Lembrando que Castanha está fora nesse jogo. Thiago Borba está fora, não foi inscrito. O Fred, obviamente, ainda, né? Vai chegar em BH daqui a pouquinho, né? O Scarpa eu acho que está fora, né? O Igor Gomes está machucado, né? Lianco está machucado. Então vocês estão vendo que vai ter espaço na lista de relacionados. Então não se surpreenda, não se surpreenda. Se aparecer aí um Guti, se aparecer um Alexander, voltar a ser relacionado, né? Estamos dando informações do Alexander aqui já no canal. Se você não viu, pode procurar aí, que tem na lista aí de vídeos, né? Então, temos espaço na lista de relacionados hoje. Então, poderemos ter alguns atletas aí, carinha nova, ou jogador que não estava sendo relacionado e pode ser nesse. Então, gente, não tem mistério. O Barba não tem muito para onde correr. Não acho que é poupada. Eu acho que é mesclar, alternar o time. É diferente de falar que é poupar. Poupar quando você tem certeza que aquele cara é titular e você segura ele. Outra coisa é você mesclar. Tem acontecido isso frequentemente, beleza? Então tá aí, falamos tudo do Bragantino, falamos a parcial de ingresso, falamos das estatísticas dos times nos últimos jogos e falamos da provável escalação do Clube Atlético Mineiro, beleza? Tá tudo dito. Galera, não se esqueça, você quer fechar um seguro top, de qualidade, de credibilidade? Tá aí, ó, Minério Seguros. Link no comentário fixado, atendimento 100% humanizado. Tem os QR Codes aqui para você também apontar a sua câmera e também ter o atendimento 100% humanizado. Empresa séria, de credibilidade, confiança, preço justo e serviço bem entregue, tá, gente? Fecha um seguro residencial aí, você vai ter acesso a encanador, eletricista, bombeiro hidráulico, chaveiro, uma chamada de um serviço desse na sua casa, ele paga toda a sua apólice, vale a pena demais, não dá bobeira. Entre em contato, Minério Seguros e, é claro, Camisa Raiz História, link também no comentário fixado. Galera, eu fui. Qualquer novidade, eu tô de volta. Deixa o like, se inscreva, ativa o sininho, seja membro, grupo de Cartola, dá moral para nossos patrocinadores e, repito, cola com nós aí que hoje é overdose de canal do Tanaka aí, tá de 9h30 até 11 horas da noite. Vamos junto, eu fui. Daqui a pouquinho a gente tá de volta, valeu.